Mas é coisa de 2, 3 anos depois, eu tive este burnout. Burnout é uma palavra inglesa para a sensação é esgotamento. É puramente esgotamento. Dá um esgotamento físico, emocional e espiritual. É um esgotamento. Só que não é relativo apenas a uma ou outra profissão, a todas as profissões. Na verdade, esse termo foi cunhado especificamente ou primariamente para pessoas da área da saúde, que trabalham demais, fazem muitos plantões, etc. E essas pessoas, obviamente, sofrem com isso. Então, a síndrome de burnout é uma vida profissional desgastante, sobrecarregada, que pode evoluir para problemas psicológicos graves. É um esgotamento físico e mental intenso, com causas ligadas diretamente ao trabalho. Esses são dados do Ministério da Saúde, inclusive esses slides são do Ministério da Saúde. Para identificar os primeiros sinais da doença, 3 aspectos principais que devem ser observados. Presta atenção nisso aqui. Esgotamento emocional, distanciamento afetivo e perda de sentido e realização profissional. 3 aspectos interessantes. Esgotamento emocional, você começa a perder o controle sobre as suas emoções. Né? De vez em quando você chora, não sabe por que está chorando, né? E se sente mal com essa situação. Distanciamento afetivo, você começa a ter um relacionamento frio com as pessoas, não quer muita proximidade, e perda de sentido e realização profissional. Você começa a achar que você, na verdade, não é nada daquilo que você faz. Quando eu tive esse esgotamento, que foi uma crise, eu acordei de manhã, tomei um banho, voltei para o meu quarto, sentei na cama e chorei. Eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Não sabia o que estava acontecendo comigo. A única sensação que eu tinha certeza era: eu quero abandonar tudo que eu estou fazendo. Foi assim um baque para mim mesmo. Depois pensamentos começam a vir, você não consegue ler, você não consegue estudar. Imagine pastor que não lê e não estuda. É inconcebível. E eu ali cansado, dali a pouco começam a vir pensamentos: eu acho que eu não sou pastor, eu acho que eu não tenho vocação, eu acho que não sei o que, eu acho que é horrível, é um esgotamento. Você sente que queimou, você sente que está por um fio e não sabe o que fazer. Alguns sintomas que podem indicar essa síndrome, também do Ministério da Saúde: cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, ou come muito ou come pouco, ou não tem fome, ou tem fome demais, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança. Eu estou pensando que vai ter gente que vai dizer: eu tô com essa síndrome, né? Que eu tenho tudo isso aqui, né? Mas vamos continuar. Sentimentos de incompetência, aquilo que eu falei para você. Eu já era pastor há alguns anos e aí eu comecei a achar que eu não era pastor, que eu não tinha nada, que tudo que eu tinha feito não tinha nada, não era bom. Alterações repentinas de humor, chora demais, ou fica com raiva, ou sai gritando por aí. Isolamento, eu não quero mais conversar com ninguém. Essa foi uma coisa muito clara para mim. Eu não queria conversar com ninguém. Eu disse para minha esposa: bem, eu tenho vários compromissos. É óbvio que eu estava esgotado, porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu disse: eu tenho vários compromissos, eu tenho que largar todos. E alguns foram por e-mail, outros foram por telefone, mas eu não queria ver ninguém. Fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos cardíacos. Então veja, por favor, eu não sou nem médico nem psicólogo, eu não estou aqui, isso daqui é público, isso daqui é informação pública,
do site do Ministério da Saúde. Isso é para chamar nossa atenção, tá bom? Tudo bem? Se você achar que você precisa de ajuda, procure um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra ou alguém que possa te ajudar, tá? Algumas dicas para prevenir a síndrome de burnout também no Ministério da Saúde. Defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Pequenos objetivos. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Você vê quando você trabalha demais, você não quer saber de amigo, não quer saber de família, não quer saber de nada, você está só cansado. Faça atividades que fujam à rotina diária, como passear, comer em restaurante, ir a um cinema. Converse com alguém de confiança sobre o que está sentindo, eu já vou falar sobre isso um pouco mais. Faça atividades físicas regulares, pode ser academia, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação, qualquer coisa. Evite consumo de bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas, porque só vai piorar a confusão mental. E não se automedique nem tome remédio sem prescrição médica. Isso é o que o Ministério da Saúde diz pra gente. Cuidado, isso daí não é o fim do mundo. Não é uma doença que eventualmente você vai ter e não vai sair disso, mas é a beira do precipício. Eu chamo isso de beira do abismo. Você está na beira do abismo. E se você cair, a sensação que você vai ter é uma sensação que eu tive, que é... Eu vou dar a minha experiência, tá certo, gente? Por favor, de novo, eu não sou médico, mas a minha experiência foi a seguinte. Eu era um elástico. Sabe esse elástico? Elástico de dinheiro, esse elástico que a gente fala de dinheiro. Eu era um elástico, super elástico. Puxava, esticava, voltava, esticava, voltava, esticava, voltava. Depois que eu passei por isso, eu fiquei aquele elástico laceado. Então não chegue nisso, não deixe chegar nisso, tá? Não é absolutamente agradável. Agora, o plano de Deus, aqui em Mateus 11, 28 a 30, é esse aqui. Eu queria que você lesse comigo. Lê comigo. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... De novo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Isso, ajusta ele assim que eu não gosto de ficar torto. Isso. O pastor tem toque. Eu não tenho toque não, é porque está torto mesmo, né? Verdade. Vamos lá. O texto não terminou. Tomai sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Presta atenção nesse texto aqui. Primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus diz, vinde a mim. Ele não manda a gente para outro canto. Ele não manda a gente para alguém mais. Ele diz, venha a mim. Vem pertinho de mim. O que me ajudou a sair daquele esgotamento foi ter uma fé simples. Como eu disse para você, eu não conseguia ler. Até a Bíblia, eu abri a Bíblia, eu li a primeira frase, a hora que eu ia para a segunda, eu tinha esquecido que eu tinha lido na primeira. É um cansaço tão grande, um esgotamento tão grande, que eu não conseguia mais fazer isso. Então a única coisa que me sobrava era aquilo que Deus tinha me dado um dia. A minha fé simples no descanso do meu Senhor Jesus. Era deitar, era olhar para o céu, era orar, era falar com Deus andando, me levantando. Aquela fé absolutamente simples, porque eu estava cansado e sobrecarregado, e Jesus me aliviou. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é o jugo, né? O jugo é aquela canga de dois animais. Você põe dois bois, põe uma canga. Aquilo é o jugo, aquela palavra é essa aqui. Então fique ligado em mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu gosto desse texto do Senhor dizer que ele é manso e humilde de coração, porque tem um fator interessante. Quando alguém está esgotado, sempre aparece um engraçadinho para dizer, isso não é nada, isso vai passar. Não é? Quando casar, Sara. Sempre tem os engraçadinhos que não percebem o que é a dor emocional. A dor emocional, ela é tão real quanto uma dor física. Você não pode ignorar aquilo que vai acontecendo dentro de você. E o Senhor Jesus diz, não, venha conversar comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e descanso encontrareis para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Onde a gente encontra descanso? Em Cristo. Onde a gente encontra solução? Em Cristo.
Onde a gente encontra a possibilidade de uma vida nova? Na pessoa do Senhor Jesus. Na fé mais simples do mundo. Não complique a fé. Não traduza a fé como se fosse um monte de coisas que você não, intangíveis para você alcançar. A fé mais simples do mundo é aquela fé que você se aproxima do Senhor e diz: Senhor, meu Deus, eu estou aqui precisando de ajuda. E eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, morreu na cruz por mim, ressuscitou para a minha justificação. Senhor Jesus, quero estar unido no Senhor e descansar no Senhor. Tu és o meu descanso. Jesus sempre será, é e sempre será a solução para a nossa vida, em todas as áreas. E aqui na síndrome do burnout, 100%. Há pessoas que precisam, às vezes, tomar um remedinho para poder dormir, porque dá uma insônia lascada. Ela precisa de alguma ajuda, às vezes uma ajuda psicológica, às vezes de uma, sei lá, de um TCC, não é? Terapia cognitivo-comportamental, ou que seja outra. Mas eu vou ser franco com você, se a gente não resolver o problema mais fundamental da nossa necessidade, que é receber a vida em Cristo Jesus, tudo fica paliativo. Sabe, é passar cal na parede. Sabe, cal? Você já pintou uma parede com cal? Fica branquinho, bonitinho, até a primeira chuva. Não é verdade? É cal, né? Então, entenda algumas coisas sobre a síndrome do burnout. Trabalhar não é um problema. O trabalho é uma bênção. Repita comigo. O trabalho é uma bênção. Trabalhar é importante. Trabalhar é necessário. E trabalhar não é maldição. Trabalho não é maldição. O trabalho existe antes da queda de Adão e Eva. Lá no Gênesis, você encontra um trabalho quando o Senhor chamou Adão e disse: olha, você vai cuidar da criação. E cuidar da criação é o quê? Trabalho. Então, trabalhar é uma bênção. Se você está no lugar errado, se você está fazendo alguma coisa que não gosta, se você está numa situação... Isso tudo pode ser mudado. O que você não pode é chamar o trabalho de problema, chamar o trabalho de maldição, chamar o trabalho de peso. Trabalho é uma bênção. Veja que esse texto aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, o que diz aqui? Também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Esse é o princípio fantástico, né? Porque quem não trabalha faz o quê? Eu não vou repetir para não ficar gravado aqui, né? Mas tudo bem. Quem não trabalha, se mete na vida dos outros, pensa bobagem, não é verdade? Sei lá, não tem um objetivo, um propósito. Então, trabalhar é importante. Se você está desempregado, entenda uma coisa: você precisa fazer alguma coisa que seja trabalho, que tenha nome de trabalho. E trabalhar não é só quando você ganha dinheiro. Trabalhar é quando você produz algo útil na vida. Pode ser um trabalho voluntário. Tem gente que diz: eu não preciso de dinheiro. Vai trabalhar voluntariamente, vai ajudar os outros. Mas o trabalho é necessário e é importante, né? No entanto, o trabalho precisa ser regulado pelas prioridades. Tem gente que trabalha, não descansa, não cuida da família, não cuida da saúde, não cuida do corpo, e vai nessa loucura. É igual o motor no RPM lá embaixo, né? Aceleradinho. Chega uma hora que arrebenta. Não pode. Então precisa ser controlado. Durante o burnout, lembra de uma coisa: se você está passando já o início de um esgotamento, entenda uma coisa, querido: você precisa, eu preciso, nós precisamos bater um papo com o Senhor. Ter um relacionamento de oração. Porque o que acontece? Como ninguém entende o que está acontecendo com você, a única pessoa que vai te entender é Jesus.
Então o que a gente precisa é orar. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 6. Leia comigo em voz alta. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Você está precisando falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, fale com o Senhor, ore ao Senhor, converse com o Senhor. E isso foi o que me salvou. Havia um médico na liderança da igreja onde eu estava na época, que disse assim, você precisa de pelo menos 3 meses de licença. Eu fui para casa com essa bandeira, 3 meses de licença. Aí você vai dizer, ai que legal. Legal, porque você não está esgotado. Legal é quando você está com saúde, aí é joia. Mas se eu tivesse com saúde, ninguém ia me dar 3 meses de licença. Eu acabei ficando apenas 1 mês fora. Porque outros problemas apareceram, etc. Eu tive que sair correndo e resolvi. Mas foi um período, eu penso, e eu sinto, e eu senti na época, de cura total em 1 mês. Mas foi um tempo de oração. Como eu disse, eu não conseguia ler muito, mas eu conseguia orar, eu conseguia falar com Deus. E às vezes dizer para o Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Minha cabeça está confusa. Eu sei que o Senhor me chamou um dia, mas agora eu estou em dúvida se o Senhor me chamou mesmo. Eu sei que o Senhor um dia me chamou para ser um pastor e agora eu estou em dúvida se eu devo ser pastor. Sabe esse monte de confusão? Porque eu estava esgotado. Mas que gostoso que é você entrar no teu quarto e falar com o Senhor. E o Senhor vai cuidar de você. Outra coisa, fale com alguém de sua confiança. E eu chamo isso aqui de comunicação nível 5. Eu não chamo, não. Eu não inventei isso, não. Mas eu vou explicar o que é isso. Por que fale com alguém de sua confiança? Eu vou contar a minha experiência. Até esse ano, eu me casei com 23 anos de idade. Eu estava com 36, indo para 36 na época. E eu me lembro que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento sempre muito bom, graças a Deus, de boa comunicação, mas nunca eu conseguia abrir meu coração com ela. Talvez você que esteja me ouvindo aqui agora, nunca tenha tido a experiência que eu vou contar para você. A Vera, para mim, era minha esposa. Mas eu não conseguia dizer para ela que eu estava sofrendo, que eu tinha sofrido uma perseguição XYZ, porque eu pensei, se eu contar para ela, ela vai ficar preocupada, se ela ficar preocupada, ela fica triste, se ela ficar triste, eu fico triste, e assim por diante, então a gente não vai conversar. E eu ia passando pelos problemas, ia passando por cima. Quando aconteceu isso comigo, eu fiquei de licença e tudo, foi a primeira vez que eu olhei para minha esposa e disse, você é a única amiga que eu tenho. E eu chorava, e abria meu coração, e falava com ela coisas e do jeito que eu nunca tinha conversado com ela antes. Eu falava dos sentimentos. Alguém categorizou dizendo que existem 5 níveis de comunicação. Nível 1 é superficial. É aquele que você chega em casa e diz, oi, bom. E aí, tudo bem? Bem. Certo? Tem comido. As crianças estão na escola? Estão. Tá tudo certo? Tá. E aí, tudo bem? Bom. Isso é superficial. O segundo nível é o nível dos fatos. É quando você começa a falar de algumas coisas que estão acontecendo. E muitas vezes você fala de terceiros. O terceiro nível é o nível das opiniões. É quando você começa a dar opinião sobre os fatos. E esse nível, eu não quero apostar com ninguém aqui, porque eu não faço isso, mas eu diria que muitos homens que estão aqui ou que estão me assistindo pela internet nunca chegaram no nível das opiniões. Estão no nível 1 e 2 no casamento. É o superficial e dos fatos. Porque o nível da opinião, sabe qual é o problema dele? Que você se mostra para ser julgado. Porque quando você dá opinião sobre alguma coisa, alguém vem dizendo, não concordo. Concorda? Não concorda, tá bom. Mas é isso, opinião. Opinião é assim. O quarto nível da comunicação é a comunicação dos sentimentos.
É quando você sai da superficialidade, vai aprofundando, aprofundando e chega nos sentimentos. Não é o que eu acho sobre o que está acontecendo no Brasil, é o que eu sinto dentro de mim. Estou feliz, não estou feliz, estou animado, estou desanimado, estou achando que preciso fazer alguma coisa, é o sentimento. E o nível quinto é o nível mais profundo, é quando você bate lá no fundo, é quando acontece algum fato meio que traumático. Então eu diria que o esgotamento emocional e espiritual, ele bate no nível 5. Ninguém fica nele, a gente volta para o nível 4. E foi ali que eu encontrei uma amiga da minha esposa. Deixou de ser minha esposa, deixou de ser formalmente a esposa, a mãe dos meus filhos, para ser a minha amiga. A gente pegava o carro, eu morava em Marília nessa época, estado de São Paulo, a gente pegava o carro e ia para Araçatuba, numa igreja do primo dela, que muito querido, que nos ajudou muito nesse período. A gente conversava bastante, andava, ficava andando, fazendo exercício físico, etc., e batendo papo, abrindo o coração. Mas eu me lembro assim que era noite, às vezes, ou indo ou voltando, a gente conversava, coisas que eu nunca tinha aberto meu coração para minha esposa. Eu sugiro a você que entre nesse nível de comunicação de sentimentos enquanto você está saudável. Porque quando bate o trauma, a dor, quando machuca as emoções, a gente não sabe o que fazer, na verdade. Porque aí você perde o controle das coisas. E é muito difícil esse momento. Comece a descer para o nível dos sentimentos, devagar. Ah, não, mas se eu falar que o que eu estou sentindo, minha esposa vai dar risada na minha cara. Que dê. Eu não acho que ela vai dar risada, mas que dê. Porque é o momento em que você começa realmente a se comunicar. Isso é muito importante. Olha que o texto diz em Gálatas 6:2. Lê comigo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gente, levar as cargas uns dos outros não é fácil, não é verdade? Se você não tem esposa, fale com um amigo de verdade. Mas converse com alguém sobre isso. Converse com alguém sobre quando você pode abrir o coração e dizer assim, cara, eu estou desanimado, eu não sei o que fazer. Eu estou sem perspectiva. Parece que tudo aquilo que eu havia planejado na minha vida não está acontecendo. Converse com alguém. E se você é um ouvinte, preste atenção, se você é um ouvinte, tenha coração e ouvidos. Reserva um pouco a sua boca para você. Não fale, ouça. Ouça, não julgue, ouça. A gente não pode julgar as pessoas porque elas estão doentes. Julgar as pessoas porque elas estão tristes. Julgar as pessoas porque elas estão deprimidas. Não é correto fazer isso. E nem ficar falando blá, 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 porque cansa a cabeça de quem está esgotado. Eu não queria ninguém falando no meu ouvido. Mas eu queria falar. Porque se eu falasse, eu sabia que parece que aquela dor ia ser aliviada. E ao mesmo tempo, a minha mente iria fazer uma reflexão das minhas palavras. E foi o que aconteceu. Né? E eu não estou nem entrando em outro detalhe, que é o detalhe, talvez um dos mais importantes, que foi a minha luta espiritual nesse período. A guerra com demônios. Porque quem quer acabar com você é o diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu sabia também que era um ataque maligno na minha vida. Você não pode simplesmente dizer, não, isso é emocional, remédio. Isso aqui é físico, remédio. Isso aqui é espiritual, vou orar. Não, a gente ora sempre, em todo o tempo, saudável ou não saudável, porque a gente sabe que a gente está debaixo de ataque o tempo todo. Outra coisa importante, que vale para agora, vale para depois, se você estiver passando por um burnout ou não, não importa. Mas vale sempre, peça ajuda porque você tem limites. Certo ou não? Ou vocês não acham que tem? O meu problema é que eu achei que eu não tinha. Eu era muito menino, eu era um avião de trabalhar, cheio de ideias, coloquei um monte de coisa, um monte de ideias em prática, só que isso fazia mal para mim e fazia mal para as pessoas que estavam ao meu redor. Um dia um cara chegou para mim e falou assim, ô pastor, você parece um trator. Eu achei que ele estava me elogiando, até lembrar que trator passa em cima, né?
e machuca as pessoas. Mas é porque eu não sabia que eu tinha limites. Existem limites. Existem certas coisas que a gente faz, vou ser franco com você, tem um monte de coisa que a gente faz, que você parar para pensar e falar assim, se eu deixar de fazer, ninguém vai morrer. Não vai acontecer nada de ruim, não é verdade? Por isso que você tem que catalogar as coisas que você faz e saber exatamente em termos de prioridade. Prioridade 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas peça ajuda. Olha o que a Bíblia diz, em Atos 6, versos 1 a 3. Olha só. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, era o começo da igreja cristã, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, distribuição de comida. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração, é o ministério da palavra. O que é que os apóstolos fizeram? Olha, tem uma parte que é nossa, tem uma parte que é dos outros. A instituição dos diáconos. Servir a mesa, diáconos. Diáconos, aquele que serve à mesa. Literalmente, o garçom. A palavra diácono é um garçom, aquele que serve à mesa. Então veja que os próprios apóstolos entenderam, isso é pesado para mim. Olha aqui para mim, tem coisa que você tem que aprender a delegar, tem coisa que você tem que aprender a deixar outra pessoa fazer que vai fazer melhor do que você. Você assume tudo para você. E na hora que as pessoas precisam aprender, não tem alguém para mentorear, você tem que ser um mentor. Você tem que ser alguém que vai ajudar a pessoa a crescer. E isso começa dentro de casa. Eu estou com os meus 2 filhos aqui. E enquanto falo isso, eu não me lembro de nenhum fato em particular. Não me lembro de nenhum fato em particular. Mas se vocês se lembrarem, eu já começo a pedir perdão já. Pelo seguinte, às vezes os pais são tão, eu não sei, egoístas, que às vezes a criança quer ajudar, quer fazer alguma coisa, quer pegar uma coisa que é sua. Às vezes tem um computador, não põe, irmão, tira a mão daí, vai estragar, isso custa dinheiro. A criança custa mais do que esse computador estragado, porque as emoções dela não têm preço. Eu me lembro, quando eu era pequenininho, o meu pai sempre gostou muito de ferramenta e mexer nas coisas e arrumar as coisas em casa. E ele tinha tido muitos anos antes, né, quando eu não tinha nascido ainda, meu pai tinha tido uma loja, então ele tinha algumas ferramentas, etc. E ele tinha muita coisa em casa, e muito parafuso, eu me lembro ele pondo assim um jornal no chão, derrubando aquela caixa cheia de parafuso, tudo sem separação, parafuso, porca, não sei o quê. E eu ajoelhava do lado e ficava mexendo. Eu dizia, pai, o que você está procurando? Ele dizia, filho, um parafuso desse tamanho. Aí eu ficava procurando, passando o dedinho assim, procurando. Qual o preço disso? É o preço de eu lembrar disso com 60 anos de idade. E lembrar isso com satisfação, com alegria. Deixa alguém te ajudar, deixa alguém fazer alguma coisa. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa assumir tudo. Quando eu fui para o Canadá, eu digo que eu aprendi a focar nos meus do Canadá. E eu fui para o Canadá em 2006, a primeira vez. 2006. Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em 1983. Faz as contas. Quando eu cheguei no Canadá, eu fui descobrir que eu era um ativista de mão cheia, que eu era um tratorzão que ficou doente por causa disso. Por quê? Porque eu descobri uma sociedade que diz assim, ó, vou administrar financeiramente a igreja, eu tinha que administrar o grupo de pessoas, eu tinha que fazer gestão de pessoas, sem ter treinamento para isso. Quantas coisas eu fiz certo pela misericórdia de Deus e quantas coisas eu fiz errada por não saber fazer. Mas eu achava que era minha responsabilidade. Eu tinha crescido espiritualmente do ponto de vista
pastoral, do seminário, etc., de que eu era o cara, eu tinha que fazer. E que se eu não fizesse, eu não podia deixar isso para os outros fazerem. Quando eu cheguei no Canadá, e alguém chegou para mim e falou assim, interessante, Antônio. Aliás, no Canadá foi que o povo me chamou de Antônio, acho que pela primeira vez na minha vida. Porque sempre me chamavam de Nasser, Nasser para cá, Nasser para lá, mas lá chamar de Nasser é muito formal. Então é Antônio, você tem dom de ensino, né, Antônio? Eu olhava assim, que eu não sabia quem eu era. Eu tinha dom para tudo na minha cabeça. Sabe aquela coisa do que a gente brinca, a gente fala assim, eu era o pastor que pregava, fazia apelo, aceitava o apelo, ajoelhava e orava por mim. Sabe aquela coisa de, você faz tudo. Tirando exagero, é mais ou menos isso. Então, querido, priorize na sua vida. Eu estou terminando. Olha aqui para mim. Priorize. O que vem primeiro? Na minha ordem de prioridades vem Deus em primeiro lugar. E depois, o que vem? Eu. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar os outros como eu me amo. Se você não se ama, você vai amar quem, cara? Fala para mim. É por isso que tem um monte de gente frustrada e um monte de família frustrada. Porque a pessoa não se ama. Mas não é assim, eu me amo. Não é assim. Você precisa cuidar de você, você precisa se respeitar. E a sua família. E depois, o que vem? Agora vocês vão assustar com o que eu vou falar. Você pode não aceitar, não ligo, tá? Não tem problema. Só me deixa sair em segurança. O que vem depois? Vem Deus, eu mesmo, minha família. E depois, o que vem? Vem o trabalho antes da igreja. Vem o trabalho, porque se você... Lembra de 1 Tessalonicenses capítulo 3 que nós lemos? Para quem não trabalha, não coma. E eles estavam falando exatamente daquela ajuda que se dava para o pessoal comer. Se você não trabalha, não coma. Não é assim, você está desempregado, não coma. Você não trabalha porque você não quer. É essa a ideia. Então, o trabalho é para a glória de Deus. O trabalho é uma bênção do Senhor. Agora, o trabalho tem características importantes. Porque você glorifica a Deus com o trabalho. Você cuida da sua família com o trabalho. Você cuida da obra de Deus com o trabalho. Você cuida de pessoas necessitadas com o seu trabalho. Então, o seu trabalho ele tem uma função ética, produtiva, social, extremamente importante. Vamos ler esse texto juntos e a gente termina? Vamos lá? Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos dar uma olhada bem rapidinho aqui em pedaços dele, olha. Confia no Senhor de todo o teu, com toda a tua vida, confia em Deus. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Confiar em Deus não é assim, eu confio em Deus para uma coisa e não confio para outra. É um exercício diário. Muitas decisões que nós tomamos erradamente, nós tomamos porque não confiamos no Senhor. Outra coisa, não te estribes no teu próprio entendimento, não confie em você. É o contrário da mensagem de hoje, né? Qualquer palestra de automotivação aí, desses caras que saem gritando por aí, bota a capa, quer voar igual o super-homem, esse pessoal vai dizer, confie em você, acredite em você, não esqueça você isso, você aquilo, você aquilo. Aí você olha para você no próprio espelho e diz, cara, eu não sou nada disso. Confia no Senhor de todo o teu coração, não confia no teu entendimento. Porque nós perdemos muito por causa da nossa limitação no que diz respeito ao discernimento. Nós não discernimos bem as coisas por causa da limitação mental que a gente tem. Nós somos seres humanos, nós não somos Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quer dizer, em tudo que você fizer, veja Deus. Tem uma empresa? Põe Deus de sócio.
Não tem uma empresa? Deixa Deus ser o seu patrão. O seu amigo, o seu companheiro. Vai tomar uma decisão, ore. Eu me lembro de um livro que eu estava lendo uma vez, que dizia de um empresário que no escritório dele, ao lado do escritório dele, tinha uma salinha pequenininha. Perguntaram, o que você faz aí? Ele dizia, eu entro aqui para orar e só saio daqui quando eu tenho certeza do que eu tenho que fazer. Você vai dizer que é um extremo. Diga o que você quiser, mas o que o texto está dizendo é, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. E a você que nos acompanha por essa transmissão, que Deus abençoe seu coração. Lembre sempre, segunda-feira, 19h15, nós estamos aqui, se Deus quiser, que se o Senhor nos der forças. Mas eu quero orar por cada um agora. Lembrando de orar pelo Maia, que vai fazer uma cirurgia quarta-feira. Pelo Heleno, que fez uma cirurgia, está em recuperação. Vamos orar por esses homens. E pelo Rolf, que também fez uma cirurgia, está em recuperação. Está melhor? Graças a Deus, obrigado. Se o Rolf estiver assistindo a gente, Deus abençoe, estamos com saudade de você, querido. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o nosso coração, Senhor, é tão pequenininho que nós não entendemos muitas coisas. Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos faz entender o que vale a pena e o que é essencial. Que confiar no Senhor é tudo que a gente precisa fazer. Confiar que o Senhor tem o melhor. Confiar que o dia de hoje, o dia de amanhã te pertencem. E o dia de ontem que passou está no seu controle. Confiar, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Oramos pelo Maia, pela cirurgia, que a tua graça esteja no corpo dele, em nome de Jesus. Pelo Heleno, pela recuperação, Senhor, oramos pelo Rolf em recuperação. E por esses homens que estão aqui. Eu não sei, Senhor, se tem alguém que está na beira do abismo. Eu não sei se tem alguém aqui que já passou pelo que eu passei. Eu não sou exemplo de nada, Senhor. Foi muito triste tudo que eu passei, mas eu te agradeço. Eu te agradeço, porque nesses anos todos, o Senhor tem edificado no meu coração o valor daquilo que é essencial, daquilo que vale a pena, daquilo que é importante, e daquilo, Senhor, que passa. Ajuda cada um de nós, Senhor, a pensar assim, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Um beijão para todo mundo, Deus abençoe.